paz do Senhor, queridos professores da turma dos primários. Eu me chamo Gabriela e hoje iremos falar sobre a lição de número 4, que tem como título O pecado destrói o mundo, mas Deus deseja salvá-lo. Para iniciar, eu vou falar um pouco sobre o país de hoje, que é a Inglaterra, e vou trazer algumas curiosidades. A capital da Inglaterra é Londres. A Inglaterra fica no continente europeu. A língua falada lá é o inglês e é uma terra, a Inglaterra, de reis e rainhas. Muito conhecido pela rainha Elizabeth, que faleceu há um tempo atrás, mas os seus descendentes todos vivem lá e eles são muito importantes para a economia local, para o turismo, certo? Agora falando um pouco sobre a memória em ação, que está escrita em Provérbios capítulo 22, versículo 8, está escrito assim: quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Peço para as crianças abrirem, na Bíblia, a memória em ação, para que elas tenham certeza que você tirou a memória em ação da Bíblia. E para a memorização do texto, você vai fazer um barco, e aqui a lição nos diz para utilizar papel cartão, porque tem umas cores mais fortes e é ideal para isso. E você vai escrever a memória em ação no meio do barco e colocar em um local bem visível para que as crianças possam ver. Você vai levar bombons, balinhas em potes transparentes e vai dizer que todos irão receber, mas quem decorar a memória em ação vai começar a receber desde agora, a partir do momento em que decorar a memória em ação. Então assim, você vai ler o versículo várias vezes com as crianças até que eles decorem e aí você dá a recompensa que é a balinha ou o bombom, certo? Agora, a nossa história bíblica está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, dos versículos 5 ao 22. Também temos o capítulo 7 e o capítulo 9, dos versículos 12 a 17. Para a nossa história de hoje, é importante nós sabermos o objetivo, que diz que o aluno compreenda que o pecado trouxe a maldade ao coração do ser humano e por isso sofremos as consequências. Também é importante nós sabermos o ponto central, que diz: a maldade destrói a nossa comunhão com Deus. Então agora nós iremos para a história de hoje. A história de hoje será sobre Noé e a sua família. Mas aí você vai começar dizendo sobre a maldade. E a lição nos diz aqui, para começarmos fazendo algumas perguntas. Quem aqui já fez alguma coisa que feriu ou machucou alguém? Quem já presenciou um amigo chorando porque alguém o bateu ou o apelidou de forma feia? E quem já ficou muito triste pela maldade de algum amiguinho? E aí, cada um vai querer responder de acordo com a sua vivência. E você vai dizer: pois é, a maldade é fruto do pecado original. Por isso, quem deseja agradar a Deus precisa se arrepender de seus pecados e manter o coração limpo todos os dias. A partir desse momento, você vai fazer uma revisão da aula passada. Você vai lembrar a história de Caim e Abel, em que Caim tinha um coração mau. A intenção do seu coração era má. E as consequências do pecado para a vida de Caim. A consequência da maldade para a nossa vida. E aí você vai dizer também que Caim teve filhos e os seus filhos tiveram mais filhos, além de que Adão e Eva também tiveram outros filhos, depois de Caim e Abel, e que eles foram se multiplicando. Então, eles tiveram filhos, que tiveram mais filhos, que tiveram netos, e tiveram mais netos, e a humanidade foi crescendo ali a partir daquele momento. E não só a humanidade cresceu, como a maldade também cresceu junto com ela. E o Senhor viu que o coração das pessoas eram maus, Os corações eram maus. E que eles desejavam fazer a maldade. E que a partir desse momento, Deus ficou triste. E ficou tão triste que resolveu destruir tudo que havia criado, desde os animais até toda a humanidade. Porém, apenas uma pessoa que ele viu em meio àquelas lá era Noé, que ele era diferente, as atitudes dele eram diferentes daquele povo que tinha. Então, para salvar a Noé, Deus mandou que ele construísse um grande barco, que é a Arca de Noé. Um grande barco, pois Deus enviaria o dilúvio, e o dilúvio é uma chuva muito forte que iria destruir toda a terra. Então, até aquele momento, as pessoas nunca tinham visto a chuva. Deus regava a terra com um orvalho que subia da terra e regava ali as plantas. Então, já que eles não tinham visto a chuva, todos eles, na verdade, duvidaram daquilo que Deus tinha dito a Noé.
E enquanto Noé construía o barco, ele ia falando, olha, se arrependam, vai vir aí uma grande chuva, que não haverá jeito, trará a morte sobre a terra. Mas eles não quiseram acreditar. Então Noé construiu a arca e ele, sua esposa e seus 3 filhos, juntamente com as suas esposas, mais um casal de cada bicho foram salvos ali naquela arca. E a lição nos diz que quando praticamos coisas erradas, machucamos a nós e aos outros, mas principalmente a Deus, o nosso Salvador. Então, a partir desse momento em que Noé foi salvo e todas aquelas pessoas e todos os restantes dos animais que não entraram na arca foram destruídos, o Senhor, depois que tudo isso aconteceu, ele nos deu uma salvação. Trouxe a Noé uma salvação e um pacto também para não só Noé e também para os seus descendentes. Que foi o seguinte: depois que as chuvas baixaram e a arca repousou no monte Ararat, Deus fez uma aliança com Noé e a sua descendência, que foi o arco-íris. Então, o arco-íris que hoje nós vemos no céu significa a aliança que Deus fez com Noé, de que nunca mais destruiria a terra com água novamente. Então, explique também, o significado do arco-íris, que hoje em dia tem um significado deturpado pela maioria das pessoas, e que o significado é uma aliança de Deus conosco. E que, apesar de o pecado gerar a destruição, trazer consequências negativas, Deus está sempre nos trazendo salvação, assim como Ele trouxe para Noé, e também Ele traz para nós que viemos aí da descendência, certo? Dos filhos de Noé e para nós. Então é isso. A lição de número 4 vai falar sobre Noé e a salvação que Deus trouxe para ele e a sua família. Então, até a próxima. Tchau!